Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Com o apoio do Supermercado Araújo, também do Nando Cabeleireiros, que continua fazendo a cabeça de muita gente aqui na cidade. Na rua Isaura Parente, a esquina com Rua Manuel Barata, no bairro do Bosque. E também do restaurante Fogão a Lenha, na rua principal do Jardim Tropical, funcionando de segunda a segunda, das 11 da manhã até as 3 da tarde. Eu tenho um prazer de voltar a conversar com o deputado federal Wesley Rocha, presidente regional do PSDB. Deputado, fique à vontade para responder essa pergunta. Essa missão, uma missão técnica, pode de fato ajudar o Acre a resolver alguns problemas? Veja, estão vindo para cá 2 técnicos, um do Mercosul, que é o Santiago Galo, e a Mercedes, que é da Comunidade Europeia. E eles vêm para cá para conhecer o Estado, para ver as potencialidades. A Mercedes ela é do País Basco e lá tem uma experiência em cooperativismo, em energias renováveis, em várias áreas que podem servir de modelo para a nossa economia, para os municípios. E eles vêm para conhecer, para ver as potencialidades. Lembrando que esses técnicos, no caso do Santiago Galo, pelo Mercosul, nós temos o FOSEM, que é um fundo para investimentos, que infelizmente o Acre até hoje não recebeu um centavo. Esses recursos normalmente ficavam restritos ao sul do país, ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, ao Paraná. E hoje eu estou presidindo talvez a principal comissão do Mercosul, que é a Comissão de Desenvolvimento Sustentável. E esse fundo hoje ele está aberto para o nosso estado, está aberto para os municípios. O Santiago vem também para ver as potencialidades para investimento, nas nossas prefeituras. Vamos conhecer a região do Alto Acre nesse primeiro momento e no segundo momento vamos para o Vale do Juruá. A Mercedes traz experiências do País Basco de experiências exitosas nessa questão também de desenvolvimento sustentável. E vem também com o aval de algumas entidades que podem investir, que podem, por exemplo, na área de pesquisa de fármacos, por exemplo, na questão de energias renováveis, que eu disse que ela tem um know-how nessa área, e em várias outras áreas do cooperativismo, que foram experiências exitosas no País Basco, e ela traz o aval de algumas entidades que podem investir recursos nesses nossos municípios, naquilo que tiver potencial para se viabilizar economicamente. Quais as áreas específicas? Olha, eu acredito que essa área de fármacos, ter contato com as pessoas que detêm o conhecimento tradicional, então, para buscar abrir espaço para pesquisa e, de repente, a produção de remédios, a produção de produtos, a produção de coisas ligadas à nossa biodiversidade. Entendi. Mas também na questão madeireira, que eu acho que é importante, o Acre tem um potencial madeireiro fenomenal. Hoje nós estamos exportando madeira bruta, sem valor agregado. Hoje quem ganha é o madeireiro, mas não fica nada, nós não geramos empregos. Por que você não tem uma indústria de móveis aqui que poderia ter? Você não tem produtos madeireiros com valor agregado? Quem sabe isso não atrai o grupo Gazinha a se instalar de vez em quando? Pois é. Nós temos vários grupos que podem se instalar lá no Senador Gomar, mas parece que não houve um muito atrativo e eles mudaram de ideia então nós temporariamente. Nós temos que sair da propaganda, nisso que o governo do PT passou esses 17 anos aqui vendendo e passar para a prática. Lembra o primeiro governo de Jorge Viana quando ele dizia que ia parar de exportar madeira bruta e passar a exportar madeira com valor agregado. Hoje nós não exportamos nada ou quase nada com valor agregado, produtos madeireiros. Acho que isso tem que acabar. Em outras áreas também, eu acho que nessa área de energia renováveis, a Espanha é um exemplo. Lá na Península Ibérica tem uma insolação que é muito menor do que a nossa. Nós estamos na linha do Equador. E lá eles estão deixando, em muitos lugares, estão deixando de criar gado para produzir energia através de células fotovoltaicas, através da placa solar. Isso. Ainda sobre a questão ambiental, resíduos sólidos pode também ser um mercado a ser explorado. Resíduos sólidos, nós apresentamos um projeto na Câmara que contemplava resíduos sólidos, energia solar, energia eólica, e tinha uma outra situação e um outro segmento também. Mas qual era a ideia? Isentar esses microgeradores dos tributos federais. O Acre parece que vai estar começando a pensar em isentar a produção de energia, que é muito bom. Mas isentar também, porque, por exemplo, você vai botar um sistema de energia solar aqui, que no nosso caso, o Acre tem um potencial muito grande nessa área, mas o equipamento é caríssimo. A carga tributária é muito alta. Se você incentiva, se o acreano ele tem a possibilidade de gerar sua própria energia, veja que o país ganha também, porque vai precisar investir menos na produção de energia. Sim. E vai investir menos também na distribuição, porque cada ponto vai ter microgeradores instalados ao longo da rede. 3 áreas ao mesmo tempo serão beneficiadas. A área social, sem dúvida, com mais oportunidade de negócio, econômica, propriamente dita, e a questão ambiental.
Certamente. A questão dos resíduos sólidos é interessante porque hoje os municípios são obrigados a ter os tais aterros sanitários. Né? Sim, e o outro é a tal da biomassa, que também é importante. E aí nós temos aqui o caso da Álcool Verde. Aquele bagaço das usinas, o bagaço da cana das usinas, pode ser transformado em energia e ser vendido. Não é por quê? Porque hoje a ANEEL não compra essa energia produzida, então não compensa investir. Qual era a ideia nossa? Que esses equipamentos fossem isentos e que a ANEEL pudesse comprar essa energia. E assim o consumidor brasileiro ia ter uma conta de luz mais em conta, né? Mais barata. Isso. Vamos voltar à Câmara Federal. Por que o PSDB era a favor, aliás, é o pai da CPMF, e agora é contra? E você pode responder também, por que o PT era a favor, era contra no passado e agora é a favor? Veja, nós vivemos um período de crise na saúde. A CPMF foi criada com um fim específico, que era investimento na saúde pública. Ela cumpriu esse papel, ela cumpriu essa função. Naquele tempo, o Fernando Henrique enxugou a máquina, o Fernando Henrique fez com que o Brasil saísse de uma inflação galopante, mais de 70% ao ano. Nós passamos dos 3 dígitos ao mês, mas naquele período 70% ao ano. E caiu para uma inflação na casa de 10%, não é isso? E naquele momento era necessário. Hoje, o Brasil fez o contrário. Hoje nós estamos com a inflação galopante, o governo com a máquina inchada, né? O governo aumentando todo dia os gastos e está tirando o dinheiro do bolso do trabalhador. O ano passado nós tivemos a criação de vários impostos e o aumento da alíquota de vários impostos. Esse ano mesmo, o aumento do imposto de renda sobre ganhos de capital, né? Então, não dá mais para pensar em aumentar a carga tributária do Brasil. O Brasil já tem Foi de 15 para 22,5? E o governo queria para 30. O governo queria para 30. Vamos tomar logo. Então, assim, não dá mais para meter a mão no bolso do contribuinte. Hoje, há um consenso dos partidos de oposição e principalmente do PSDB que nós temos que trabalhar para reduzir a carga tributária e aumentar impostos. Nós temos que trabalhar por mais empregos e menos impostos. Acho que essa é a luta. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E o serviço de péssima qualidade. Não tem uma contrapartida à altura. Não. Agora, essa CPMF, o nome em si já é contraditório. CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Ora, como contribuição não podia ser obrigatório. Como provisória tinha que ter prazo. Não tinha nem uma coisa nem outra. Ou seja, além de ser obrigado, durou quanto tempo? Foi uma criação do governo do PSDB, isso é verdade, mas minha avaliação, imposto injusto. Por quê? Porque ela cobra de todos. Ela não cobra. Eu vejo hoje o PT dizendo que é um imposto justo, que é um imposto que cobra dos mais ricos. Não, ele cobra de todos. Porque o pobre paga a mesma percentual. Se for 0,25, é 0,25 para todo mundo, inclusive para os pobres. Se for 0,30, é 0,30 para todo mundo. Porque ela não isenta ninguém. Movimentou recurso financeiro, passou pelas agências bancárias, vai pagar. Então é um imposto injusto, é um imposto que incide, que tem aquele famoso efeito cascata, porque no Brasil você paga imposto de renda, aí depois do imposto de renda você paga imposto, quando você vai pagar a conta de luz, você paga imposto de novo, quer dizer, a tal da bitributação que é uma prática comum. E aqui no Acre, eles cobram, não é pelo valor do consumo em si, é pelo valor global da conta. Veja a situação, você tocou num ponto importante, eu vi muita gente criticando a questão da tributação da energia no Acre. Quem aumentou esse imposto para a alíquota máxima foi o PT. E aumentou com 17 para 25. Isso. Dizendo que depois de um tempo, que estava precisando, depois de um tempo retornaria aos 17%. Não votou. E o pior, fizeram mais. Eles cobram os 25% em cima de todos os valores da conta. Inclusive em cima dos impostos, do IOF, consumo, tudo. Si. Não é só do consumo aqui no Acre, infelizmente. O que eleva essa alíquota no lugar de 25% para 33%. Há 4 anos, quando a CPI da energia veio aqui, um deputado disse textualmente, isso aqui é um assalto. Temos que acabar. E aí ele disse, nós acabamos isso em Rondônia, lá em Boa Vista. Mas no Acre, infelizmente, permanece. Você paga imposto sobre imposto. Em Roraima, digo. O que é cobrado no IOF, no final você paga imposto em cima do imposto. Você não paga sobre o consumo da energia. Mas eu acho que é uma luta para o futuro, a gente tentar fazer justiça com essa questão tributária. Quanto ao fator previdenciário? Olha, o PSDB defendeu aquela fórmula que foi apresentada pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que era o 65 ou 85. O que baseava na idade. O PT foi contra. Depois o PT, sabendo que ia perder,
foi e defendeu essa mesma situação. Eu acho que nós temos que ter, hoje, há uma discussão se a Previdência ela é superavitária ou se ela é deficitária. Né? É uma discussão muito grande. Eu entendo que nós temos que desvincular. Uma coisa é Previdência e outra coisa é assistência social. Né? Hoje, tudo cai na conta da Previdência. Você tem uma aposentadoria do trabalhador rural que não contribuiu, é Previdência. Você tem... Aliás, nós temos aí o país... Eu vi um livro ali, o País Grátis, que o brasileiro é dividido em duas categorias distintas. Tem os que trabalham e os que pagam a conta. Tem os que trabalham e não aguentam mais pagar imposto, e tem os que praticamente não produzem e não abrem mão dos benefícios. Bolsa Família e tal e tudo mais. Difícil. Hoje... Como fazer uma reforma desse jeito? Eu acho que você tem que se Quem está pagando não aguenta mais pagar. Você tem que desvincular. E quem está sendo beneficiado não quer nem acordo, não quer nem saber de perder alguma coisa. E as máscaras que se criam nisso? Hoje, o PT, ele mascara os números. E é fácil ver isso. Por exemplo, o CAGED, né, que é o que mede o índice de emprego. Isso. O CAGED conta para efeitos estatísticos a Bolsa Família como pessoas empregadas. A pessoa ganha R$100 no Bolsa Família, R$150, e ele conta como emprego, não é emprego. O CAGED conta como emprego, por exemplo, quem está no seguro-desemprego. Não é emprego. Está desempregado. Está desempregado. Então, assim, aí por isso o PT alardeia que não, nos índices de desemprego no Brasil, e mesmo com tudo isso, agora nós estamos vendo despencar. Mesmo com essas maquiagens, os índices de emprego, infelizmente, no Brasil estão despencando. Né? Não dá mais para viver com maquiagem. O PT parece que tem um país real, né? Que ele renega, até mesmo e um os país números, virtual. Até mesmo os índices de inflação são maquiados. Sem dúvida. Não são os reais. Você chega no supermercado hoje, faz uma compra, você vai no final do mês e faz a mesma compra. O dinheiro que você usou no começo do mês não dá mais para fechar aquela compra. Isso é inflação. Isso é inflação. Infelizmente, nós estamos vendo ela de volta. E algumas pessoas menos informadas aí começam a criticar os donos do supermercado, os comerciantes de modo geral. Não. O comerciante não tem a culpa, não tem culpa disso. A culpa é da Dilma. A política econômica é da Dilma. A política econômica é irresponsável, essa é a verdade. O que não dá mais, você vê, como eu disse, a Argentina hoje se coloca numa situação em que as agências de avaliação de riscos, as agências de rating, começaram a elevar a nota da Argentina. E a nossa, a Dilma parece que não vê, está diminuindo. Não é pior. Como eu disse, o Henrique Meirelles disse que a Argentina é o farol para o mundo, mas a Dilma parece que não vê o farol que é a Argentina. Não vê o que o Macri está fazendo. O Macri reduziu a máquina, o Macri diminuiu impostos, o Macri ele destravou a economia argentina. Parece que a economia do Brasil está caminhando, aí o farol está apontando na traseira. Infelizmente. Brincadeira. Vamos de política, o presidente. O PSDB apresentou ano passado a professora Socorro Neri como pré-candidata à Prefeitura de Rio Branco. Uma mulher capacitada, honrada, por onde passou deixou a marca da competência, da decência, do zelo com a coisa pública, mas, por questão de foro íntimo, preferiu, ainda no final do ano passado, retirar o nome da disputa. Aí o PSDB apresentou outros nomes, Francineudo Costa, José Wilson Leitão e o Francisco Cruz. O primeiro engenheiro, o segundo advogado e o terceiro... E o terceiro é um servidor da Receita Federal. Isso. Enfim, nomes demais, e alguns setores da imprensa afirmam que quando há muito trovão é sinal de pouca chuva, sinal de que o partido não terá, de fato, candidato. O partido vai ter candidato, ou vai apoiar Tião Bocalão, ou outro nome forte da oposição? Há um debate na Executiva Municipal, nós realmente tínhamos um nome muito bom, que era o nome da professora Socorro Neri. Como você disse, alguém com experiência administrativa, com know-how, para fazer uma boa gestão frente à Prefeitura. Mas, por motivos alheios à nossa vontade, ela desistiu dessa candidatura. E o PSDB entende que nós temos que renovar a política. Né? Não dá para ficar com o partido nas mãos de uma pessoa, nas mãos de uma família. E não cresce um partido ou só com Rocha, ou só com Márcio. Nós temos que ter nomes novos. E aí nós somamos ao partido o Henrique Afonso, que é o nosso pré-candidato a prefeito do Cruzeiro do Sul. Nós somamos no partido a atuação forte do deputado Luiz Gonzaga. E aí, nesse momento em que o PSDB hoje surge na cabeça do eleitor brasileiro, e isso nós temos pesquisa a nível nacional, como uma alternativa ou a solução para boa parte dos problemas que o Brasil enfrenta, nós vimos também que numa pesquisa aqui em Rio Branco, o eleitor quer votar em alguém novo.
alguém fora dos meios políticos, mas que tenha competência, né? E aí, nisso, nós temos vários nomes. E desses vários nomes, 3 nomes foram pensados. Né? Eu acredito que até o dia 15, pelo menos foi o que disse o presidente da Executiva Municipal, professor Paulo Clay, o PSDB decide, a Executiva Municipal decide o nome do candidato, né? Apresenta esse candidato e vamos ver, vamos colocar o nome nas ruas, vamos ouvir a população. Acho que, em cima dessa proposta de renovar, de oxigenar o partido, o PSDB vai defender uma candidatura de alguém, né, que possa ser apresentado para a sociedade como uma alternativa. Boa parte da população, mais de 60% da população, mostrou numa pesquisa que quer votar em alguém novo. Só para encerrar, o senhor defende, então, várias candidaturas da oposição, e não apenas uma, para enfrentar a Frente Popular? Eu, particularmente, eu acho que o ideal seria nós termos uma candidatura única, né? Mas entendo também que os outros partidos, todos os partidos, eles têm direito de pleitear, né, e de colocar nomes à disposição da população. Acho que essa discussão ainda vai se prolongar por mais um tempo, né? O fato é que tudo caminha para que nós tenhamos mais de uma candidatura. E no segundo turno, que nós possamos estar unidos. Aconteceu assim em todas as últimas eleições. O PSDB com candidato, outros partidos com candidato, e no segundo turno nós estávamos juntos. Muito bem. Meu amigo Fred, por gentileza, Fred, mostra aí a dona Selma, a esposa do deputado Rocha, o Alessandro, ex-colega nosso, agora na assessoria do deputado. Sejam bem-vindos também ao programa. Conversei aqui com o deputado Wesley, porque não é Wesley não, é Wesley Rocha. É Rocha. Presidente regional do PSDB. Foi um prazer, deputado, caso o senhor queria acrescentar algo, fica à vontade. Eu só quero mandar um abraço para o meu amigo Narciso Mendes, é uma pessoa que eu sempre fui um admirador do trabalho do Narciso quando esteve conosco na oposição, e assim, é uma pessoa que eu procuro me espelhar. O Narciso foi um dos maiores opositores. Eu queria deixar aqui um abraço e agradecer o espaço que a TV Rio Branco sempre concede, e aí a gente tem que fazer o reconhecimento. Infelizmente, o senhor em alguns momentos me faz lembrar o Narciso Mendes. Então, firme, posição firme. Que bom. Decidido, ele, corajoso. Correia e outros tantos aí que deram sangue por essa oposição, que lutaram, e que hoje estão comprovando que o que nós, e aí eu me incluo nesse grupo, e o que nós mostramos que, infelizmente, o nosso Estado, o próprio governo federal, ele vendeu um sonho e, na verdade, esse sonho virou um pesadelo. Nós não temos estrada no Acre, o desenvolvimento sustentável, nós estamos jogando esgoto no Rio Acre aqui, porque o canal da maternidade é isso. E no governo federal a economia é em crise, né, em crise política, em crise econômica. Né? Então acho que hoje as pessoas que fizeram oposição e que fazem oposição, elas estão começando a comprovar que aquilo que elas defendiam, de fato, era o melhor caminho, não esse. Mas obrigado. Tenha uma boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa sorte. Depois do intervalo eu volto para conversar com o pessoal da banda Estrela do Norte. É um grupo de sanfoneiros, vem forró por aí. Até já.